Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, que acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que, apreciando retamente todas as coisas, cheguemos por sua paixão, cheguemos com as luzes desse mesmo Espírito Santo, aquilo que almejamos, a graça da iluminação da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo você e desejo que você tire bastante proveito dessas aulas tão importantes que estamos dando sobre a música litúrgica como serviço e oração nas celebrações dominicais e solenidades. E nós, na última aula, estávamos dando as características da música litúrgica. E só recordando, nós falamos do seu aspecto memorial, orante, contemplativo, trinitário, cristológico, pascal, eclesial. Hoje nós vamos falar sobre, continuando as características, esse aspecto eucarístico, no sentido de ter o caráter de ação de graças. A música litúrgica tem esse caráter de ação de graças. Não exclusivo e nem excludente, mas sempre esse aspecto de dar graça, mesmo porque a Eucaristia, onde o canto litúrgico assume uma fecundidade maior, significa dar graças, não é isso? Então, no sentido de ter o caráter de ação de graças, a Igreja dá graças ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Toda expressão litúrgica tem caráter eucarístico, isto é, de ação de graças. Uma outra característica do canto litúrgico, ele é narrativo. O fato de o canto litúrgico ser eucarístico faz com que seja narrativo da economia divina da salvação realizada na própria história da salvação. Está percebendo como é profundo, como é sério, como é celestial o canto litúrgico? Não é qualquer um cantozinho que vai assumindo a chancela de canto litúrgico. Não é não. Não é não. A sua importância, a sua finalidade se torna importante exatamente por ele cantar o que existe de mais importante na nossa vida, mormente a celebração da missa, onde esse canto litúrgico, ele fecunda e é fecundado, ou não. Vai depender da missão, da seriedade, da maturidade daqueles e daquelas que trabalham com esse algo tão importante na vida da igreja. Assim a igreja canta, narrando fatos, os benefícios
e as maravilhas de Deus. Por isso que a Sagrada Escritura, principalmente os Salmos, constitui a fonte primeira do canto da igreja. Meu Deus, por isso que em aulas passadas, quantas vezes eu me referi ao Salmo responsorial? Quantas vezes? O povo da Antiga Aliança conhecia e tinha como expressão única do canto exatamente os salmos. Os salmos. Eles mesmos, todos os salmos, já trazem a sua mística própria, a sua métrica, que para o compositor fica fácil de melodiar. Por isso que a Sagrada Escritura, principalmente os Salmos, constitui a fonte primeiro do canto da igreja. Pelo canto, a igreja narra, proclama as Páscoas dos cristãos iluminadas pela palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu! Graças a Deus por esse país afora, vive muito essa experiência. Canta a realidade do povo, expressa a alma daquela gente através do sem ferir a essência e a mística do canto litúrgico. Eu estive no interior de Minas na posse de um bispo, amigo meu. Que bonito, que bonito. Eu que já tinha estado lá e tinha chegado também uns 2 dias antes, eu já pude conhecer um pouco a realidade da diocese, a sua própria cultura, o ganha-pão daquela gente. No caso lá, é a pecuária, como também a agricultura, portanto, a agropecuária. Meu Deus do céu, quando soaram os primeiros acordes daqueles instrumentos, parece que você estava vendo os pássaros cantar, os rios percorrendo, fazendo um barulhinho característico da água dos pequeno ribeirão. Ah, meu Deus do céu! Os arrozais, os pastos, com todos os rebanhos, e aquele povo seguindo para celebrar a sua fé. Meu Deus do céu! E eu me lembrei daquele canto de entrada, principalmente da missa de Todos os Santos. Vejo a multidão em vestes brancas, caminhando alegre, jubilosa, é a aclamação de todo o povo que Jesus. Que coisa bonita! Meu Deus do céu! Cantava-se o triunfo do Cordeiro, a sua vitória sobre a morte, mas através da vida sofrida de um povo, mas também as suas alegrias, as suas fogueiras, as suas matas, suas plantações. Meu Deus do céu, que coisa bonita! Por isso que o canto litúrgico tem esse aspecto narrativo, proclama as Páscoas dos cristãos iluminadas pela palavra de Deus. Outra característica do canto litúrgico, proclamativo. O canto, por ser eucarístico e narrativo, proclama as maravilhas de Deus na história da salvação. Um Deus que a tudo criou,
um Deus que foi traído, mas um Deus que se aproxima. Onde estás? Um Deus da promessa, um Deus que cumpre a promessa, e em Jesus Ele caminha conosco, Ele fala conosco, Ele chora a nossa lágrima, Ele come a nossa comida, Ele tem a nossa dor, Ele dorme o nosso sono, Ele bebe a nossa água, mata a nossa morte e ressuscita e nos coloca na trilha da eternidade. E o canto litúrgico proclama estas maravilhas. Uma outra característica é o canto, ele é histórico salvífico, proclamando o projeto de Deus manifestado na história da salvação. O canto litúrgico é a atualização dessa salvação. Tem caráter sacramental, como toda a igreja. A igreja é o claro, palpável sinal sacramental. Uma outra característica do canto muito forte, profético. O canto litúrgico é profético. O canto litúrgico é profético, principalmente porque, cantando o plano de Deus da salvação, denuncia o que se opõe a esse plano. A palavra de Deus sempre é profética. E como o canto litúrgico se inspira na Santa Palavra, logicamente ele é profético. Ele denuncia o mal e proclama o reino de Deus. Aí pelo interior do país, principalmente, lá pelo Nordeste, tivemos e temos excelentes compositores que traz essa angústia de um povo sofrido, de um povo que apanha, de um povo injustiçado. É claro que às vezes as pessoas se aproveitam um pouquinho, são os teóricos, não é? De um reino sonhado que tem a sua importância, mas às vezes exagera um pouco. E como também tem do outro lado as pessoas que detestam, não pode nem ouvir falar aquilo ali é um canto muito social demais, socializante. Então tem que fazer esta dosagem, apertar de maneira correta, nem tanto e nem tão pouco. Por isso podemos dizer que quanto mais o texto do canto for a palavra de Deus, ou se inspirar nela, mais profético ele será. Há cantos maravilhosos, por exemplo, inspirados no profeta Isaías. Nossa, meu Deus do céu. O Cântico de Maria. O Cântico de Maria, ele é extremamente profético. Sabe por quê? Porque Maria se inspirou intrinsecamente na palavra de Deus, nos Salmos, no livro de Samuel, muito, e etc. Aliás, numa aula dessa aí, eu disse que o desvio de eixo do canto litúrgico, quando faz dele um canto intimista, eu não sou nada, eu,
e vai por aí. Isto não é bom, não é bom. E eu citava os 3 cânticos que podem servir de exemplo para esta exposição. O cântico de Maria, o primeiro cântico de Zacarias: bendito seja Deus do universo, Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito. Ela coloca o meu e eu, mas num sentido de alguém que está assumindo nós. E depois o cântico do velho Simeão. Esses 3 cantos poderiam e devem ser inspiração para os compositores. Em segundo lugar, o canto litúrgico é profético porque o que ele comemora prefigura o reino definitivo. O eterno cântico novo da esposa e do cordeiro já ressoa no aqui e agora da sagrada liturgia. Não poderia terminar esses aspectos, essas características do canto litúrgico, que eu vou repetir. Nós estudamos o aspecto memorial, orante, contemplativo, trinitário, cristológico, pascal, eclesial, eucarístico, narrativo, proclamativo, histórico, profético. 12 características. Não poderia terminar tão bem como terminou. Não poderia terminar melhor. O eterno cântico novo da esposa e do cordeiro já ressoa aqui e agora na sagrada liturgia. Se por acaso você está participando destas aulas, eu quero crer que você até agora teve muito, mas muito mesmo, para colocar no trabalho que você faz e no trabalho que você fará. Uma coisa dentro dessas características ficou muito claro, mas muito claro, que nós falamos há muitos, em aulas bem anteriores. Cantar bem não é simplesmente pegar um instrumento qualquer, cantar qualquer coisa numa tonalidade mais ou menos, com uma melodia distorcida. Não é isso, não é mesmo. Claro que nós não somos infalíveis. Pode haver alguma distorção, algum erro, mas quando houver essas coisas, elas devem servir para nos colocar melhor naquilo que futuramente nós faremos. Um cantor católico desses aí, ele estava gravando umas músicas e eu fui um dos ouvintes. Antes eu ajudei a dar uma olhada na letra, e não é canto litúrgico, não. Canto de encontro, poderia ser até um canto catequético, canto católico. E é curioso, ele cantou a primeira vez, depois a gente pediu que ele repetisse, ele cantou outra vez, mas é impressionante.
Parece que ele queria que nós falássemos que havia coisa errada. Gente, vocês têm certeza? Foi tudo bem? Foi tudo certo? Estava tudo correto? Mas isso aqui ficou bom? Vocês não querem ouvir outra vez, não? Impressionante. Que maravilha, que maravilha. Na próxima aula, nós terminaremos este estudo sobre a música, dando os graus de importância dos cantos litúrgicos, e por enquanto ficaremos por aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua humildade, sobre a sua abertura, sobre a sua possibilidade de abrir-se ao diálogo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.